Saudações, galera, beleza? Tudo bem com todos? Vamos começar aqui o nosso projeto, revisando com vocês os 20 assuntos aí, os 20 pontos, né? Vou colocar, na verdade, 20 vídeos, onde vão estar os assuntos que mais têm tendência de cair nessas provas aí do SPAES, certo? Vamos iniciar então esse primeiro vídeo com frações e números decimais e frações nessa ordem. Vamos então? O primeiro item, o primeiro ponto desse nosso vídeo é a gente relembrar as operações aí com números decimais. Veja que a primeira operação aqui é a operação soma de números decimais, né? Como é que a gente soma 0,34 com 1,5? 34 centésimos, na verdade, esse número com o número 1,5. Então, qual é o procedimento? O procedimento para você somar, galera, e subtrair é colocar vírgula abaixo de vírgula, 0,34. Então vamos lá, fica 0, né? Vírgula 34. E abaixo, vírgula, embaixo de vírgula, eu coloco aqui esse 1,5, olha. Posso preencher aqui com 0, professor? Com certeza. Então é assim que você adiciona números decimais. Vírgula abaixo de vírgula, certo? Vamos lá? 4 mais 0, né, que dá 4. Aqui, ó, 3 mais 5, que vai dar 8, beleza? E 0 mais 1, não é isso? Que vai dar 1. Simplesmente assim. Vamos explicar aqui agora a subtração. Vamos ver? Para você subtrair números decimais, você coloca também, amiguinho, vírgula embaixo de vírgula. Ó. 1,89, subtraindo com 0,3. Perceba que eu escrevi, ó, vírgula embaixo de vírgula. Preenche aqui com 0 e faz a subtração normalmente, ó. 0 para 9, falta 9, não é isso? 3 para 8, falta exatamente 5, não é verdade? E 0 aqui para 1, falta exatamente 1. Então dá 1 inteiro e 59 centésimo, 1,59, 1 inteiro e 59 centésimos. Certinho aí, como é que subtrai? Vamos lembrar então agora como multiplica aí os números decimais, os números com vírgula. Vejamos. Vamos lá, para você multiplicar aí os decimais, ó, perceba que para multiplicar os decimais, veja aí o exemplo, 4,12 vezes 0,2, eu não vou precisar colocar vírgula embaixo de vírgula. Olha o procedimento, 4,12 multiplicado por 0,2, a gente multiplica normalmente, coloca vírgula só no final da operação. Vejamos aí, galera, 2 vezes 2, que é 4, né? 2 vezes 1, 2. E 2 vezes 4 aqui, galera, 8, perfeito? Veja que eu não coloquei vírgula ainda. Agora 0, olha, 0 vezes 2, 0. 0 vezes 1, 0. 0 vezes 4, também 0. Agora somamos aí. 4, 2 mais 0, 8 mais 0. E 0 aqui o baixo, né? Olho para essa região, galera, e vejo quantos algarismos tem à direita de vírgula. Ó, 2 com mais 1, 3. Então aqui no final também eu vou deixar 3 algarismos à direita de vírgula. 3 à direita, resposta aí, 0,824. Perfeitinho? É assim que multiplica números decimais, hein? Vamos à frente? Lembrando aí agora a divisão de números decimais para vocês. Como é que nós dividimos aí 1,23 por 0,6, galera? Para dividir os decimais, gente, primeira coisa é você igualar o total de casas decimais. Aqui tem duas, aqui só tem uma. Então eu vou igualar preenchendo com 0, professor. Pode ser? Perfeito, olha. E agora eu tenho duas e duas casas decimais. Depois você tira a vírgula e faz a divisão. Esse número sem a vírgula, 123. Ok? E o outro número aqui sem a vírgula, 0,60, né? 60. E vamos dividir. Qual é o número aqui que vezes 60 vai chegar mais perto de 123, né, galera? Claro que é o número 2. 2 vezes 60, 120 para 123. Falta 3. Olha aí, certinho? Beleza pura? Vou colocar um 0 para ficar maior. E um 0 aqui também, não é isso? Uma vírgula aqui no quociente, perdão. E agora vou pensar no número que vezes 60 dê 30, né? Tá menor ainda, vou colocar outro 0 para ficar maior. 0 aqui no quociente. E agora o número que vezes 60, ó, dê 300.
Qual é esse número? Que vezes 60 dá 300. É o 5, né, galera? 5 vezes 60 dá 300. Para 300 não falta absolutamente nada. Então a resposta aí dá 2,05. Perfeito? E as frações, professor? Como é que eu trabalho com as frações, hein? Vamos rever aí? Vamos relembrar como fazemos as operações com frações. Como é que eu somo um quarto com um meio? O procedimento ensinado foi, para a gente somar, galera, um quarto com um meio, eu ensinei para vocês um truque, não foi? Na verdade, um modo prático, sem precisar tirar o MMC, você multiplica os denominadores aqui, olha, 4 vezes 2, 8. Multiplica assim também diagonal, 2 vezes 1 é 2. Mais essa outra diagonal, 4 vezes 1 é 4. Então, tudo multiplicando, certo? 2 mais 4 aqui de cima fica 6, né? 6. Embaixo eu tenho 8, 6 oitavos. Eu posso simplificar isso aqui, galera, por 2, né? Simplificando por 2, 6 oitavos, 6 divide por 2 dá 3. E 8 divide por 2 dá 4. Então, daria aqui 3 quartos a resposta dessa soma aqui de frações, perfeito? Então, maneira prática de somar frações, você faz aí só multiplicando, né, os dois denominadores e as diagonais. Facinho, facinho. E a subtração, Helder, como faço a subtração? Mesma maneira, galera. Vamos lá, como é que eu subtraio aqui, ó? 1/2, que você está vendo aí, menos 1/4. O procedimento é o mesmo. Vamos lá, multiplique aqui os denominadores, 2 vezes 4, 8. E as diagonais, ó, 4 vezes 1, 4. Agora é menos, 2 vezes 1, 2. Subtraindo aqui, 4 menos 2 dá 2, né? Fica 2 oitavos. Eu posso simplificar essa fração por 2, então você simplifica. 2 divide por 2 dá 1, não é isso? E embaixo, 8 divide por 2, fica 4, perfeito? 1/4. Lindo, lindo aí como é que subtrai, como é que soma frações, usando essa técnica, perfeito? Vamos lá, galera. Para multiplicar aí frações, olha, para multiplicar frações, no caso aí você está vendo 1 oitavo, né, vezes 1/2. 1 oitavo está multiplicado aí por 1/2. O procedimento é multiplica os numeradores, multiplica os denominadores. Ó, 1 vezes 1, que dá 1. Embaixo 8 vezes 2, que dá 16. Somente isso. Então, multiplico os numeradores, multiplico os denominadores, certinho? E na divisão, galera, olha, observe aqui a divisão. 1/4 dividido por 1/2, você deve repetir a primeira fração, né? Divisão de frações, repete a primeira, multiplica pelo inverso da segunda. Eu tenho aqui 1 sobre 2, olha, vai ficar 2 sobre 1. Você inverte a segunda e multiplica as frações. Então, toda divisão de frações, eu resolvo repetindo a primeira fração, olha, 1/4, né? E multiplicando, a divisão se transforma numa multiplicação pelo inverso dessa segunda, 1 sobre 2, eu escrevo 2 sobre 1, e é só multiplicar as duas frações, né? Os dois numeradores e os dois denominadores. Então, aqui em cima, 1 vezes 2 dá 2, no denominador, 4 vezes 1 dá 4, né? Simplificando aqui por 2, galera, que aqui dá para simplificar, não é? 2 divide por 2 dá 1, e embaixo 4 divide por 2 dá 2. Então, daria 1/2 aí, perfeito? Belezinha. Então, agora, como é que a gente compara, galera? Como é que eu sei qual é o maior, qual é o menor número decimal? Olha, veja bem, 0,05 ou 0,5 é maior. Então, você analisa da seguinte maneira, ó. O primeiro algarismo daqui, ó, é igual ao primeiro daqui. Então, agora eu vou olhar o segundo. Veja que o segundo daqui, ó, é menor do que o segundo daqui, perfeito? Então, consequentemente, esse número é menor. Então, eu escrevo que o 0,05 é menor que o 0,5. Eu escrevo menor que, tá bom? Esse 0,3 e esse 0,30, pessoal. Veja bem, se eu colocar aqui infinitos algarismos à direita desse 3, galera, permanece igual ao 0,3. Algarismos zeros aqui, olha, à direita não altera o número 0,3. Então, nesse caso, eles são iguais, olha. Eu colocando zeros aqui à direita, não altera o valor do número decimal. Cuidado com isso.
1,73 e 1,70, né? Tá bastante na cara que 1,73 é maior, perfeito? Porque aqui, olha, igual a esse. Quando eu vou analisar os segundos algarismos, também são iguais ao segundo igual ao segundo daqui. Mas quando eu vou analisar o terceiro daqui é maior, né, do que o terceiro daqui. Então, obviamente, esse número é maior. Então, escrevo que ele é maior que 1,70, tudo bem? Comparamos aí os decimais, espero que estejam entendendo aí essa revisão. Vamos à frente. Como é que nós comparamos frações, professor? Como é que a gente compara aí, por exemplo, a fração 1/2 com a fração 1/8? Como é que eu sei qual é a maior? Pronto, para a gente saber qual é a maior das duas, 1/2 ou 1/8, a gente aplica o seguinte artifício. Multiplica em diagonal assim, galera, ó, para cima. 8 vezes 1 dá 8, guarda aqui esse resultado. E essa diagonal para cima, ó, 2 vezes 1 vai dar 2. O lado que deu o maior resultado está a maior fração, só isso. O maior resultado deu do lado esquerdo, não foi? Então, obviamente, essa fração aqui é a maior. No caso, 1/2 é a maior, tudo bem? Então, nesse caso, 1/2 eu posso escrever que é maior que 1/8, tá bom? Esse é o plano, esse é o raciocínio. Vamos mais um exemplo aí para fortalecer o entendimento? Como eu sei qual é a maior dessas duas últimas frações? Vamos lá. O procedimento ensinado foi: pego as duas frações, né? E multiplico em diagonal para cima, ó. 3 vezes 1, 3. Guarda esse resultado. 8 vezes 2, galera, 16, tá bom? Então, eu estou multiplicando, certo? Nesse caso, o maior resultado agora deu do lado direito, ó. Então, eu concluo que esta fração é a maior. Então, eu posso escrever nesse caso aqui, né? Que se 2/3 é maior, é claro que é porque essa primeira é menor, né? Essa daqui é menor. Então, eu posso escrever que 1/8 é menor que 2/3. Tá bom? Isso é comparar e você saber qual é o maior, qual é o menor, ou se os números são iguais, tá bom? Vamos agora a 2 probleminhas estilo SPAES aí, para você aplicar esse nosso raciocínio visto agora, aplicar essa nossa revisão feita com números decimais e com números fracionários em problemas do estilo que caem na prova do SPAES. Vamos ver esse problema aqui, olha, envolvendo números decimais, galera. Descer aqui um pouco, vamos lá. Uma empresa petrolífera processa em sua refinaria 1,7 milhões de barris por dia. Ela pretende aumentar sua capacidade para 2,342 milhões de barris por dia. Qual é, em milhões de barris por dia, a diferença entre a capacidade atual e a que ela pretende alcançar? Então, está aqui no caso, a atual, né? E o que ela pretende. Como ele quer a diferença, galera, eu tenho que lembrar que diferença é subtrair. Diferença é você diminuir, subtrair. Então, essa questão era só pegar o número 2,342 e subtrair com esse número 1,7. Vírgula embaixo de vírgula. Posso preencher aqui com zeros, né? Subtraindo aqui, ó, 0 para chegar em 2, falta 2. 0 para chegar em 4, falta 4. 7 para 13, né? Eu imagino aqui 1. 7 para 13 fica 6. Esse 1 que eu imaginei aqui, galera, ele desce para cá somando, né? Fica 2 aqui, ó. 2 para chegar em 2, não falta absolutamente nada. Então, 0,642 aí, resposta, o item D. Perfeito? Facílima, facílima. Vamos aí para um problema 2, aí, estilo desse conteúdo que nós acabamos de ver, voltado aí para a prova do SPAES. Problema 2, finalizando aqui o nosso vídeo 1. Vamos lá, problema 2 aí, interessante também. Seja m igual a 0,03 mais raiz quadrada de 49
menos 4 vezes 3 meios. O valor de m então queremos determinar o valor de m nessa questão. Vamos lá. A dica dessa questão, galera, é você pegar esse número decimal e transformar em fração. Como é que eu transformo o número decimal em fração, Helder? Galera, se o número tem duas casas decimais, dois algarismos à direita, então ele vai ficar sobre 100, olha. Em cima é o número sem a vírgula, embaixo eu coloco 100, porque tem dois algarismos à direita. Então isso aqui é 3 centésimos. A raiz quadrada de 49, nós sabemos que é 7. Né? 7 vezes 7, 49. Vamos logo colocar o valor aqui. E como é que eu multiplico aqui, professor, um número por uma fração? Um número, no caso aí, um número inteiro, né, por uma fração. Como é que a gente multiplica? Só multiplica o número pelo numerador. 4 vezes 3, 12, tá bom? 12 sobre 2 aqui, olha. Tudo bem? Uma maneira rápida de você fazer essa expressão é você considerar que aqui embaixo tem 1, não é? E tirar o MMC dos denominadores. Ó, o MMC de 100, de 1 e de 2. A gente calcula esse MMC, galera, de cabeça. Por quê, professor? Quando um número dá para dividir pelos outros dois, o MMC sempre é o maior deles, tá bom? Então, no caso, o MMC aqui é 100. Como é que eu vou resolver isso, professor? Coloque o MMC aqui embaixo, ó, de maneira mais rápida. E nós vamos fazer o quê, professor? Dividir com esses de baixo, multiplicar com esses de cima, certo? Divide pelo denominador, multiplica pelo numerador de cada fração. Observe, 100 dividido por 100 vai dar 1, não é isso? 1 vezes 3 fica 3. Olha como é rápido, olha. 100 dividido por 1, claro que é 100. Não é isso? Aí 100 vezes 7, eu vou ficar com 700. Não é isso? Tudo bem? Menos 100 divide por 2, dá 50. 50 vezes esse 12, a gente sabe que 5 vezes 12 é 60. Então 50 vezes 12 vai dar 600. Concorda comigo? 600. Nós temos aqui, olha, já 3, né? Mas se eu pegar aqui 700 menos 600, dá 100. Né? 100 mais esse 3 fica 103. Então, eu vou ter 103 centésimos. Professor, eu vou ter que dividir aqui o 103 por 100, é isso? Exatamente. Só que para você dividir um número por 100, a gente não faz conta, né? Um número dividido por 100 é só eu deslocar a vírgula desse número duas casas à esquerda. Ó. Ande com ela duas casas à esquerda, ó. Uma e duas. Coloque a vírgula. Fica a vírgula bem aqui, não é isso? 1,03, a respostinha dessa questão. 1,03, o item D. Legal aí, então? Essa era a ideia, galera, da gente relembrar aí esse conteúdo de números decimais, esse conteúdo aí de frações, operações com números decimais, certo? Para você aí não ter dúvida nesse conteúdo se cair na prova do SPAES. Então esse é o primeiro aí de muitos vídeos que a gente está fazendo aí dos conteúdos que caem mais nessa prova do SPAES. Até lá a gente vai aí colocar 20 vídeos, então se prepara, não perde, esse foi apenas o primeiro. Assiste o vídeo quantas vezes for necessário até entrar na sua cabeça. Até o próximo, galera!